A minha infância na roça, ela tem muitas lembranças. Meus primeiros dias de vida foi sempre acompanhar os acontecimentos lá, as atividades. À medida que eu ia crescendo, eu ia observando as práticas da família. Desde o 0 ano de idade até os 7 anos, meus dias foi crescer e acompanhar a família, os trabalhos da roça, no campo. Até que um dia a gente precisou ir embora e viver na cidade. É onde tudo mudou. Tudo na cidade era diferente. Na medida que nós ia crescendo, eu e meus irmãos, a gente ia percebendo algumas mudanças. Mudanças na paisagem e as mudanças climáticas também. Nas épocas de chuva era bem feliz, era bem tranquilo. Tudo era bonito, perfeito. Chuva caía, tudo verde, os pássaros alegres cantando, os animais. Todo mundo se reunia para plantar a roça, né? Milho, feijão, mandioca, batata, arroz. Tudo para autoconsumo e para dar também alimentação para os animais. Os plantios lá era tudo convencional, separado. Onde tinha milho, só tinha milho. Onde tinha feijão, só feijão. E assim sucessivamente. Algumas vezes tinha um milho e feijão, mas não era constante não. Mas antes do plantio, antes de iniciar os plantios, reunir todos para plantar, é necessário avançar sobre a floresta, avançar sobre as matas. E esse avanço era muito perverso, trágico. Era um avanço muito cruel. Primeiramente, onde tinha mata, onde tinha árvores, floresta, o que era feito? Era feito a derrubada. Naquela época não tinha motosserra lá na minha região, mas já existia já. Fazia a derrubada dessas árvores. Tudo que tinha lá eram derrubados. Após derrubava, fazia o que? Juntava, fazia umas leiras, fazia colvárias, né?
com a vegetação, esperava secar. Essas práticas só eram feitas no tempo de seca mesmo, nesses períodos assim, após encerrou as chuvas, aí encerraram-se as chuvas, aí iniciava as derrubadas, as queimas. Aí abri essas clareiras, mas para fazer a limpeza mesmo, para entrar com plantio ou fazer algum trabalho com animal, tração animal, como afofar o solo, alguma coisa do tipo, eles colocavam fogo em tudo para limpar, a limpeza. Aí às vezes esse fogo avançava sobre várias coisas, avançava sobre o pasto. Aí quando o fogo avançava pelo pasto, nessa época o pasto estava já seco, o gado já tinha comido bastante, aí tinha aqueles restos de pasto seco, não como esse aqui. E isso gerava um transtorno, porque esse fogo ele avançava para a mata. Avançava para a mata. Um pasto seco desse é igual combustível. Queima rapidinho e dá fogo grande. Aí quando esse fogo avançava para a mata, ia queimando, até chegar nos morros, chegava nas nascentes, e lá que estava o perigo, porque é nas nascentes que tem a segurança da comunidade, que é onde tem as minas d'água, cachoeiras, as nascentes, as fontes de água, né? Os olhos d'água também. E esse fogo ficava queimando semanas, meses. E a gente se lembra que nesse período a gente ficava na porta da casa, só avistando aquele fogo queimar. Lá da porta da casa, assim, da área da casa, né, num lugar que tinha um muro, a gente ficava avistando aquele fogo queimar à noite nos morros. E o fogo só aumentava, só ia avançando incontrolavelmente. Mas à medida do tempo ia passando, o fogo não dava aquelas chamas grandes. A gente só podia perceber que estava queimando só à noite, porque o fogo era bem calmo. Provavelmente estava queimando os tocos, as raízes, lá no fundo da terra, bem lá embaixo. Porque, principalmente nesses lugares secos, as plantas têm uma tendência de buscar água longe. Suas raízes é bem profunda. E lá embaixo tem muitas raízes, né? E quando a mata morre, aquelas raízes ficam lá e o fogo vai consumindo. Vai consumindo, a gente nem percebe durante o dia. E aquilo
marcou a minha infância também. A gente inocente, não sabia o problema que ia ser aquelas práticas no futuro. E hoje a gente está vendo aí, no campo, poucas pessoas estão habitando. Pouquíssimas pessoas. Eu, cansado de trabalhar para os outros, abusei de trabalhar para os outros, carteira assinada, essas questões. Eu decidi tentar ser agricultor. Por mais que eu morava na roça, eu comecei a morar na roça dos primeiros dias de vida até os 7 anos. Fui vítima do êxodo rural, da degradação ambiental. Fiquei na roça durante esse tempo todo, até os anos... Fiquei na cidade durante esse tempo todo, até chegar aos anos 2000, eu retornei para o campo. Vim viver aqui com meus pais, meus irmãos. Fui trabalhar de boia fria, diarista, empreiteiro, depois a carteira assinada. Foi daí que eu não gostei da ideia de trabalhar de carteira assinada. Aí fiquei um tempo assim meio que perdido. Aí comecei a fazer monocultura de hortaliça, até não gostar assim do sistema. E foi daí que eu fui estudando, pesquisando, lendo, cheguei até os sistemas agroflorestais. Aí hoje eu estou plantando árvores para manejar e para melhorar esse espaço aqui que foi morto. Foi muito agredido por práticas muito severas, que veio a matar esse solo que era bom, era rico, onde minha mãe plantava aqui. Depois fez monocultivo de banana. Foi daí que tudo começou a piorar aqui. Aí hoje, as gramíneas que tinha aqui, as ervas que tinham aqui, que eram inimigas dos bananais, hoje são recursos para tentar criar as bananas, criar a fonte de renda principal aqui. E também no futuro poder plantar até mesmo hortaliças, grãos e raízes aqui, frutas também. Aí hoje a gente planta árvores, maneja elas, maneja as nativas, as exóticas, para poder estar criando as plantas que a gente quer. Aqui, por exemplo, tem um umbuzeiro, que é nativa, tem abacaxi. E como ainda não é possível, o solo ainda é pobre, pretendemos colocar frutíferas aqui, cítricas, abacate e tudo mais, para poder trazer a riqueza e todos aqueles exemplos que a gente teve durante a infância, aqueles exemplos negativos, a gente tenta trazer como aprendizado e não fazer igual, fazer diferente. Por isso que a gente necessita tanto de informações sobre agroecologia, sistemas agroflorestais no modo geral, para poder não viver tão na infelicidade de ter que abandonar a zona rural e viver na cidade, na selva de pedra. Por isso que temos que unir e trazer recursos para o homem que está na roça, manter na roça. E não superlotar as cidades e deixar as nossas riquezas simplesmente na mão de pessoas que não têm nenhum vínculo com a natureza, com a agricultura, com o campo, dominar essa área. Quem tem que dominar essa área é o homem do campo e não ser expulso como os índios estão sendo,
quando os ribeirinhos estão sendo expulsos dos seus lugares para ser escravo do sistema, dos donos, dos possuidores do capital. Então, a gente conta com a sociedade também, tá dando esse apoio, porque o homem do campo sozinho, ele não chegará a alcançar os seus objetivos. Tem que ter união e força para termos mais saúde, mais alimentos de qualidade na mesa e não um coquetel de suplementação, que é isso que nós consumimos hoje. Consumimos muita mentira.